Olá, tudo bem com você? Que a paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Você está no canal DBQ, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e junto nós estamos estudando a revista cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Irmãos, nós já estamos caminhando aqui para a lição de número 9, cujo tema é Vivendo o Fervor Espiritual. Esta lição está datada para o dia 28 de fevereiro de 2021. Amém? O mês de fevereiro também já está indo embora. Que seja muito bem-vindo o mês de março, não é verdade? Irmãos, aqui nesta lição de hoje, nós iremos estudar a partir aqui do nosso texto áureo, que já está lá localizado em Efésios capítulo 5, no verso de número 18, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo vem aqui nos trazendo lições importantíssimas para a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Também vamos aqui à verdade prática que diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito, ou seja, viver totalmente aí com a nossa vida, com a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Sobre aqui, irmãos, o texto, tanto o texto áureo como a verdade prática, como o tema da nossa lição, me chamou muita atenção, esse verbo estar no gerúndio, vivendo. Nós lembramos aí do ensino médio aí, ando, endo, indo, que esse verbo, irmãos, quando ele está no gerúndio, ele está denotando uma ação que ainda está em curso, ou seja, nós estamos ainda em obras, como disse na lição passada. Nós estamos ainda vivendo o melhor, de Deus para a nossa vida. E o que vem ser, irmão, este fervor? Ou seja, vem de ferver, de submeter algo, alguém, no caso aqui, a nossa vida espiritual, a uma fervura no Espírito Santo de Deus. É um desejo muito intenso. Amém? Então aqui, irmãos, nós podemos ainda dizer, a respeito desta introdução aqui do tema, do texto áureo e da verdade prática, já uma referência, irmãos, que se encontra em Romanos, capítulo 12, no verso de número 11, que vem dizendo: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Olha que versículo lindo para a nossa reflexão. Só aqui nós já temos 3 tópicos: não ser vagaroso no cuidado, ser fervoroso no Espírito e servir ao Senhor. Olha aí, que mensagem linda da parte do nosso Deus para a nossa vida. No decorrer da lição de hoje, nós veremos os 3 tópicos, como é de costume aqui do currículo da nossa revista, os 3 tópicos com os seus subtópicos e cada tópico tendo aí o seu objetivo específico. Amém? Então, irmãos, que esta lição nos traga momentos de reflexão junto ao nosso Deus. Amém? Temos como leitura bíblica a carta ali do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, versos do 15 ao 20. E eu quero fazer um adendo também ao verso 21, porque lá no terceiro tópico, no seu terceiro subtópico, nós estaremos dando uma explanada sobre o verso 21. Por isso estou fazendo esse adendo aqui na leitura bíblica. Temos como objetivo geral mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Como ponto central, irmãos, da nossa lição de hoje, então, baseado no tema, como já expliquei para os irmãos, vivendo o fervor espiritual.
nós vamos falar aqui, né, neste ponto central, que é preciso viver este fervor espiritual. Amém? Então, irmãos, caminhando para a nossa parte de introdução da nossa aula de hoje. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Esse assunto, irmãos, nós já estudamos na lição de número 3. Vamos recordar o tema da lição de número 3, que diz o seguinte: o batismo no Espírito Santo. Todas essas lições, irmãos, elas estão ali postadas no meu canal, em uma playlist, né, o Verdadeiro Espírito Santo. Também os irmãos encontram no meu Facebook e também no canal da igreja. Amém? Então aqui nós estudamos este contexto já na lição de número 3. Agora nós iremos fazer uma outra explanação aí sobre essa parte aí de viver este fervor. Ainda que na introdução, irmãos, nós podemos dizer também que nós aprendemos nessa lição de número 3, viver a plenitude ou fervor do Espírito. Bom, se existe, irmão, o conceito, né, a nossa necessidade, melhor dizendo, de vivermos, de estarmos vivendo este fervor espiritual, também temos que tomar cuidado com a frieza espiritual. O que vem ser a frieza espiritual? É quando nós ali, irmãos, né, já deixamos de ter o desejo de separar um tempo para oração, para meditarmos nas escrituras sagradas. Também já não nos importamos muito com a prática aí do jejum. Já não temos muito também, irmãos, respeito quanto à palavra do Senhor. Também, irmãos, podemos trazer aqui que todas estas coisas, né, todas essas disciplinas devocionais particulares, elas vão nos levando a esta frieza espiritual, né? Podemos até, irmãos, acrescer aqui ainda algo, dizendo aos irmãos, quantas pessoas no meio evangélico, né, brincam com o nome do Senhor, quando o mandamento diz que nós não devemos, né, falar o nome do Senhor em vão. Quantas pessoas, irmãos, fazem piadinha, vídeos que são postados, né? Então tudo isso, irmãos, vai levando as pessoas a uma frieza espiritual. Por quê? Porque é o contrário de nós estarmos vivendo, né, o fervor espiritual em nossas vidas. Amém? Então, feita essa parte de introdução aqui, dizendo aos irmãos, né, o que nós iremos estudar aqui na lição de hoje, nós caminhamos agora para o tópico de número 1, cujo tema é a importância da devoção pela palavra e oração. Este tópico de número 1, ele tem o seu objetivo específico, que é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Vamos lá então entender o que vai nos dizer este tópico de número 1. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Vamos lá ao primeiro subtópico, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo. Vou repetir, apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja. E como eu disse aos irmãos, também no nosso devocional particular. A nossa prudência é para que estas práticas não venham se tornar motivo de exibição. O que o autor da revista quis dizer aqui? Irmãos, não é o seu orar mais, não é o seu jejuar mais, não é o seu aqui, a sua leitura da palavra do Senhor demasiada, ou vamos dizer assim, quando você quer mostrar ou se mostrar fazendo isso, que vai te tornar uma pessoa mais santa diante de Deus. Não, não é nesse contexto. Nós temos que tomar cuidado
né, com essas exibições do tipo, eu jejuo 3, 4 vezes por semana, já li a Bíblia 10, 15 vezes, para essas frases aí usadas para exaltação própria, vamos dizer assim. Então não é nesse contexto, nós temos que ter prudência quanto a isso. Não estou dizendo aqui que você não deva fazer isso, mas a Bíblia é clara, aquele que faz e já se mostra, já recebeu a recompensa dele aqui em terra, né? Jesus Cristo ele vai nos ensinar desta maneira. Então nós temos que ter sim, a nossa ideia aqui de devoção é apego, dedicação e zelo ao amor, à palavra, né? Também à oração e também, irmãos, ao jejum, ou seja, a nossa consagração individual. Mas que isso, no dizer popular, não venha subir aí a cabeça de ninguém. Amém? Tópico, subtópico de número 2, a oração e a palavra. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Nós já ouvimos aí a expressão, né, irmãos, que a oração é a chave de tudo, né? Ou a oração é a chave da vitória. E na verdade, irmãos, é uma expressão que nós podemos sim estar usando. A oração é o nosso diálogo direto com Deus, direto com o Pai. É na oração que você conversa e tem que ter o ouvido bem atento para ouvir, né, aquilo que Deus está revelando a você. Então a oração, ela faz parte, né, da nossa vida espiritual. A oração, irmãos, é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Os irmãos podem encontrar essa referência em Lucas capítulo 3, no verso de número 21. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Ninguém obriga ninguém a estar orando, porém, deve ser uma prática, habitual, particular, espontânea e contínua. E mais, irmãos, a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Amém? Você vai encontrar resposta para todas as situações na Bíblia Sagrada. Para todos os problemas. Tem umas versões de Bíblia ainda, irmãos, que no final da Bíblia ou no início ali, elas trazem até o tópico. Por exemplo, festejar casamento, data de aniversário de casamento, festejando o aniversário, festejando o início novo no trabalho. Então, a Bíblia, ela nos traz, irmãos, explicação para todas as questões da nossa vida, amém? Subtópico de número 3, o viver sabiamente. Aqui, como de costume, nós não fazemos leitura da leitura bíblica. Por quê? Porque no decorrer dos tópicos, nós abordamos os versículos correspondentes à leitura bíblica. Então lá, o subtópico de número 3 está baseado no verso de número 15, lá da nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Paulo está dizendo aqui neste contexto de nécios aqui, a pessoa sem conhecimento, o tolo, o sem juízo, neste contexto aqui. Então, esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia. Olha só o que nós podemos entender aqui, que esta palavra nécio, insensato, acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Como eu disse aos irmãos aqui nesse contexto, Paulo aqui está se referindo a nécio, aquelas pessoas sem conhecimento, sem juízo. E aí, irmãos, nós devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como o mundo faz. Aqui sobre este terceiro subtópico, gostaria de falar aos irmãos aqui sobre decisões. Em aulas anteriores, nós já falamos aos irmãos que quando nós estamos prestes a tomar uma decisão, seja ela de uma importância muito relevante ou de uma importância menos relevante, mais importante ou menos importante, devemos ter no mínimo, irmãos, 3 atitudes
a fazer? Primeiro, orar a Deus pedindo a direção dele. Segundo, analisar a situação como um todo. E terceiro, irmãos, devemos o quê? Ter paciência para se tomar esta decisão, né? Às vezes não é fácil, mas, irmãos, no ímpeto, com a cabeça quente, vamos dizer assim, essa decisão você pode se arrepender dela assim que passar aquele furor ali da situação. Então, vou repetir: oração, né? Analisar a situação como um todo e termos paciência. Amém? Subtópico de número 4, remindo o tempo. Vamos entender aqui este conceito. Lá no verso de número 16 da nossa leitura bíblica em classe, irmãos, diz assim, ó: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos entender quando alguém, né, pega a palavra, né, tem a oportunidade da palavra e fala: irmãos, vamos remir o tempo aqui. Vamos lá então ao entendimento. Este verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Ou seja, quando nós usamos a expressão remir o tempo, ou quando o apóstolo Paulo usou aqui remindo o tempo, este mindo, indo, né, está no gerúndio, ou seja, já expliquei aos irmãos que verbo no gerúndio ainda existe, né, ainda está, é uma ação que ainda está em curso. Então, cabe a nós hoje estarmos fazendo isso. Como remir o nosso tempo? Uma explicação muito plausível, irmãos, é o que? Aproveitar o tempo o melhor possível. E quando Paulo fala sobre tempo, é bem conhecida entre nós. Vamos lá. Nós conhecemos como esse tempo, né, kairos, tempo no sentido de ocasião e oportunidade. Ou seja, nós, crentes, sabemos aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Irmãos, aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque algumas empresas, alguns lugares que nós trabalhamos ou que viermos a trabalhar, às vezes você tem algumas restrições ali para falar do nome de Jesus, para falar do Evangelho. Temos que saber respeitar e sermos sábios. Como? Você pode, sem usar ali a referência bíblica, estar falando de Jesus. Por exemplo, às vezes lecionando, né, onde nós temos aí, por misericórdia de Deus, a oportunidade de trabalhar, quando algum aluno fala: ô professor, eu vou ver esse assunto aí de novo. Aí a gente usa a expressão: olha, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Irmãos, é coisa linda, porque quem está ali na sala, que professa a mesma fé que nós, na hora você olha na expressão do aluno ou da aluna e ela sabe do que está sendo falado. Ou seja, estou falando do Evangelho, falando do amor de Jesus, porém sem estar ali me complicando ou gerando uma situação ali inoportuna para o momento. Mas não deixei de falar da palavra do Senhor. Amém? Então que isso, né, sirva de exemplo para que nós possamos estar sempre, quando tivermos oportunidade, remindo o nosso tempo da melhor maneira, ou seja, trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Irmãos, caminhando então para a síntese desse tópico de número 1, onde nós vimos aqui sobre a devoção, sobre a oração e a palavra, a importância, o viver sabiamente. Acabei de citar um exemplo. Nós podemos dizer aqui, irmãos, que devoção pela oração e leitura da palavra e viver sabiamente, e esse aproveitamento consciente do tempo, são sinais de uma vida de fervor. Podemos ainda dizer aos irmãos que o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão que o mundo está mostrando para nós. Vou repetir. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo.
na aula passada nós falamos um pouco sobre modismo, né? O que vem ser esse modismo que estão querendo introduzir dentro da Igreja de Cristo. Olha aqui a síntese deste tópico de número 1. Não devemos nos conformar com a maneira de viver deste mundo. Amém? Então aqui, irmãos, nós fechamos esse tópico, deixando aqui essa palavra de reflexão aos irmãos. Caminhando para o tópico de número 2, cujo tema é a importância em manter-se cheio do Espírito. Este tópico de número 2 tem o seu objetivo específico, que é enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E aqui eu volto a dizer aos irmãos, né? Nós estamos, irmãos, a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela é dinâmica. Quando nós tivermos a oportunidade ali de estarmos cursando ali a nossa graduação, nós aprendemos na física o quê? Que essa dinâmica é o quê? É o movimento dos corpos. E a análise é feita quando é aplicada uma força, né, externa aí a esses corpos. Então, trazendo para o lado espiritual aqui, podemos dizer, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele não é estático na nossa vida, não. Ele está sempre trabalhando, né, na vida do crente, né? E nós temos que estar aí vivendo, né, esse fervor espiritual para que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando. Olha o gerúndio novamente. Trabalhando em nossas vidas. Amém? Vamos então aqui, irmãos, ao primeiro subtópico. E não vos embriagueis com o vinho. Está lá no verso de número 18, né, da nossa leitura bíblica em classe. Verso 18 do capítulo 5 de Efésios. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos analisar então a parte A do versículo. Não vos embriagueis com o vinho. Não olheis para o vinho. Eu quero aqui levar os irmãos agora a uma referência bíblica, Provérbios, irmãos, capítulo de número 23. Vamos lá procurarmos Provérbios, logo depois de Salmos, capítulo de número 23, verso de número 31 e verso de número 32. Vamos lá dar uma lidinha. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Verso 32. No fim, picará como cobra, e como o basilisco morderá. Irmãos, olha que palavra forte e de reflexão. Não olheis para o vinho. Eu entendo aqui, irmãos, e aprendo aqui o que? O problema está, irmãos, no primeiro gole. Eu já ouvi, se é para não se embriagar, beber um pouquinho pode, não pode é ficar bêbado. Olha lá no início da aula eu disse aos irmãos, né, que muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Não vai combinar, irmãos. Nós vamos ver em tópico seguinte, terceiro tópico, vai tratar dessa contradição. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e também ser cheio de vinho, né? Então olha o que a palavra do Senhor diz em Provérbios. O vinho, irmãos, ele vai se mostrar vermelho. Ele vai se mostrar, vamos falar assim, bonito, vistoso. Pessoas dizem que quem usa aí roupa vermelha é porque tem uma autoestima muito elevada, né? A gente analisa fazendo esse link aqui, ó. Ele está resplandecendo no copo. Só que no final, irmãos, vai ser, ou será, melhor dizendo, como picada de cobra. E aí, irmãos, não vou dizer que Deus, em sua infinita misericórdia, não tenha poder para mudar o quadro. Mas, se podemos vigiar, não vamos para o primeiro gole. Estou falando aqui, irmãos, tanto a quem é de dentro, quanto quem é de fora. Quem tem problema, quem tem um ente querido, ou quem já passou por esse problema,
sabe do que eu estou falando, né? Graças a Deus fui liberto deste problema. Hoje conto como testemunho. O problema, irmãos, está no primeiro gole. Eu vou tomar só um pouquinho, eu controlo. Se você toma um pouquinho todo dia, você já não controla, você já está sendo dependente daquilo ali. Então, irmãos, que possamos em Cristo Jesus vigiarmos e instruir os demais, né, que nos cercam, né, seja da família ou fora, como esta palavra que estou levando aos irmãos, para não entrar nessa tentação. Amém, irmãos? Então, aqui, podemos ainda dizer para os irmãos que dentro, né, deste contexto aqui de não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, essa palavra usada, né, contenda, significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Tem Bíblia? Tem. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 10. Os irmãos podem estar lendo e baseando isso aqui. Não combina, irmãos. Não são compatíveis. Pelo contrário, são incompatíveis com a ética cristã, né? São incompatíveis. Que Deus, em Cristo Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Segundo subtópico, mas enchei-vos do Espírito, a parte B do versículo. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, como eu já disse aos irmãos. O que é estático, irmãos? É algo que está parado ali. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Então aqui, podemos trazer aos irmãos que todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. Prova na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, no verso de número 16. Amém? Então o ponto aqui é nós entendermos o quê? Que os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecoste. E eles também já eram salvos. Referências: João capítulo 20, verso 22 e Lucas capítulo 10, verso 20. Já tinham, melhor dizendo, o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. E também já eram salvos. Lucas capítulo 10, verso 20. Né? O nome dele já estava escrito no livro da vida. Amém? Então aqui, irmãos, nós podemos ainda destacar aos irmãos aqui o terceiro subtópico: não confundir com batismo no Espírito Santo. Este terceiro subtópico, nós tivemos uma aula toda, a lição de número 3, como eu já disse aos irmãos, explicando esse conceito aqui. O que nós possamos aqui, o que nós podemos dizer, melhor dizendo, a respeito de não confundir com o batismo no Espírito Santo. Lá na lição de número 3, os irmãos podem ir lá recordar, né, ou estarem assistindo novamente. Nós explicamos ali as duas vertentes, né, de quem acredita ali que quando aceita Jesus Cristo já é batizado no Espírito Santo, e a outra vertente, ao qual eu disse que, na minha opinião pessoal e pela minha experiência, como eu estou aqui falando para muitas pessoas nesse momento, que também já viveram essa experiência, que o batismo no Espírito Santo vem ali evidenciado pelo falar de línguas. Amém? A questão aqui, irmãos, nós não podemos confundir o quê? O batismo com o Espírito Santo, né? Em ser, vamos falar ali, ser cheios do Espírito Santo. Nesse contexto que nós explicamos aos irmãos aqui, e peço que os irmãos estejam assistindo ali a lição de número 3 para o melhor entendimento. Caminhando para a síntese deste tópico de número 2, onde nós vimos aqui, o não se embriagar com o vinho. O que quer dizer aqui? Nós vimos também nos enchermos do Espírito Santo, e também para não confundirmos aí os dois termos aí com o batismo no Espírito Santo. Podemos então, na síntese, dizer aos irmãos: viver cheios do Espírito Santo é o oposto de viver em contendas. Olha que resumo
bem aplicado. É o oposto, o contrário, de viver em contenda, viver em confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito Santo não combina também com embriaguez quanto ao vinho ou a qualquer outra bebida alcoólica aí. Amém? Caminhando então para o tópico de número 3, cujo tema é vigilantes contra a frieza espiritual. Este tópico de número 3 também tem um objetivo específico, que é prevenir a respeito da frieza espiritual. Nós abrimos a aula de hoje falando que o contrário de vivermos em fervor espiritual é a frieza espiritual. Vamos então a um tópico para entendermos melhor este conceito. Uma pergunta surge: como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Você já fez essa pergunta? Então vamos lá, alguns embasamentos. O apóstolo Paulo apresenta pelo menos 3 características. Primeiro, o testemunho transbordante. Segunda, a vida de gratidão. E terceiro, submissão. Uma vida de submissão. Vamos então ver as 3 características que o apóstolo Paulo nos ensina. Testemunho transbordante. Lá no verso de número 19 da nossa leitura bíblica em classe, Paulo vem dizendo: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então vamos lá entender aqui. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Olha aqui, irmãos. Então, o que o salmista vai dizer no Salmo de número 22, bem conhecido dos irmãos, né? O salmista vai dizer no Salmo 22, no verso de número 3. Vamos estar fazendo a leitura. Diz assim, ó: porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Daí surgem os bordões, né? E os dizeres, Deus habita no meio dos louvores, né? Aqui, irmãos, nós entendemos o seguinte, que Davi aqui, ele está aqui clamando a Deus. Começa lá no verso 1 dizendo, né? Por que me desamparaste? Aí no verso de número 2 aqui, ele diz: Deus, meu Deus, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Aí ele vem e fala: porém, o Senhor é Deus, oh glória. Independente, irmãos, do meu clamor ou do seu clamor, se Deus vai responder ou se Ele não vai responder, Ele continua sendo Deus. E Ele continua habitando no meio dos louvores. O que quer dizer isso? Que quando nós olhamos para Ele, como o salmista vem dizendo aqui no verso 4, em Ti confiaram nossos pais, confiaram e Tu os livraste. Ou seja, mesmo diante de todas as nossas petições, que às vezes achamos que Deus está em silêncio, Ele continua sendo Deus e continua cuidando de nós, continua habitando no meio dos nossos louvores ali. Amém? Entendo assim, né, a palavra do Senhor. Sofrendo, gemendo, Deus ele continua ali habitando no nosso meio. Às vezes, irmãos, ele está em silêncio, mas está trabalhando. Olha aí o verbo de novo, em nosso favor, nos dando livramento. Nós vamos ver neste tópico de número 3. Então, ó, os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Segundo subtópico, irmãos, dai graça em tudo, lá no verso 20. Aqui, irmãos, nós podemos fazer uma outra pergunta. Será que estamos dando graça em tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Dar graça em tudo, irmãos? Vamos entender. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito
nos leva a uma vida alegre. Irmãos, aqui eu tenho que trazer uma notícia aos irmãos enquanto preparava a aula. Irmãos, com essa pandemia, aqui no nosso país, no Brasil, está morrendo uma média, irmãos, de 1.500 pessoas por dia, né? Na sexta-feira, né? Da quinta para sexta, morreram 1.582 pessoas. Aí eu quero te levar a uma reflexão. Salmo de número 3, no verso de número 5. Olha o que o salmista vem nos dizendo, irmãos. Quando você pensar em não dar graça por alguma coisa, olha só, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você pode dar um glória por esta palavra? Irmãos, muitas pessoas estão vivendo um momento muito triste, estão perdendo entes queridos. Essa semana fez um mês que perdi um grande amigo, alguém que tinha como meu avô, ele tinha me adotado como meu avô, uma pessoa muito querida para essa enfermidade. Essa semana ainda, né, perdi um outro amigo, um outro irmão em Cristo, né? Glória a Deus, porque ambos estão com o Pai na glória, mas faz nos refletir, irmãos. Será que nós estamos agradecendo, né? Dar graça em tudo. Olha o que o salmista vem dizendo: eu me deitei, dormi e acordei. Glória a Deus, porque o Senhor me sustentou. Amém? Subtópico de número 3, sujeição. Por isso que eu fiz um adendo ao verso de número 21, que ali nós vamos ver, né, Paulo dizendo, vamos lá em Efésios, irmãos. Efésios, capítulo de número 5, no verso de número 21, vem dizendo assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. O que é a plenitude? É a totalidade, né, o completo agir do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever do cristão se submeter às autoridades constituídas. Isso é um ponto. O outro ponto é você desobedecer a palavra porque a autoridade está impondo aquilo. Aí nós conhecemos a palavra lá em Atos capítulo 5, 29, onde Pedro vai dar uma orientação aí a respeito disso. Só os irmãos abrirem a Bíblia lá e estarem conferindo. Aqui, irmãos, caminhando para a síntese desse tópico de número 3, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão identificam um crente cheio do Espírito Santo. Quero dar uma palavrinha aos irmãos aqui, dizendo, irmãos, que este ministério de ensino, ao qual eu tenho convicção do meu chamado da parte de Deus, nós vemos, irmãos, grande diferença entre as pessoas, né? Algumas pessoas, irmãos, se sentem ofendidas quando nós falamos da palavra do Senhor. Outras não se deixam nem ser ensinadas, né, pelo que nós estamos falando. E eu gostaria de dizer aos irmãos que nós não somos, né, perfeitos. Somos e temos falhas. E às vezes, irmãos, você pode ter o direito de questionar o que dizer e também de discordar. Mas, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você vive o fervor do Espírito Santo de Deus, não é o que você fala, é como você fala. Olha uma das maneiras aqui, ó. Talvez eu não tenha entendido muito bem o que o senhor, professor, né, no caso, tenha tentado me passar. Aí, irmãos, nós vamos buscar no Senhor. Se a gente não sabe, vai procurar conhecimento também. O que acontece muito é as pessoas olharem e quererem ali, por exemplo, perfeição em tudo que a gente fala. É direito,
das pessoas discordar, assim como é meu direito também discordar de algumas situações, né? Estou falando aqui dentro da palavra, que a gente acaba ouvindo, mas nem por causa disso tem que haver contenda. Irmãos, eu já participei de umas escolas dominicais que, vou ter que falar aqui aos irmãos, houveram ofensas, discussões, contendas, e o foco da nossa aula de hoje foi o crente que vive o fervor espiritual, o fervor do Espírito Santo, está vivendo isso na sua vida. Não tem, irmãos, é incompatível essas coisas, né, com o viver cristão. É isso que eu quero dizer aos irmãos. Na conclusão da nossa aula de hoje, irmãos, este significado, enchei-vos do Espírito Santo, é ter uma vida na plenitude do Espírito. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, desde o culto na igreja até o nosso lar. Desde o nosso lar até, irmãos, o nosso trabalho. E do trabalho até a nossa convivência em sociedade. Então, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, tenha misericórdia da nossa vida, para que nós não venhamos cair nesta frieza espiritual. Vamos até o fim com o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Combater, né, ou vamos colocar no gerúndio, combatendo um bom combate, né, terminando a nossa carreira e guardando a nossa fé. Amém? Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a sua vida. Querendo Deus, estaremos aqui para a próxima lição, cujo tema será: o Senhor Jesus cura hoje. Olha que tema forte, irmãos. Amém? Que Deus esteja abençoando você e a sua família ricamente.